Turma, eu acredito verdadeiramente que se você aplicar essa estratégia que eu percebo que 90% dos afiliados não aplicam, você vai de fato vender assustador até, cara, 10 vezes mais, tá? Então aplica isso, é simples e, cara, na minha opinião é infalível, tá? Então vamos lá que eu vou te mostrar direto aqui na lata o que é que a gente vai fazer aqui, o que é que a gente vai falar. Presta atenção, por favor, tá? Então vamos lá. Estratégia infalível e simples aumenta 10 vezes mais ali, sem dúvida, suas vendas. Cara, se você aplicar isso aqui com o tempo, você vai pirar, tá? Essa é a nossa quinta live, né? Live do Nando05. E esse é o conceito, tá? Então vamos falar um pouco aqui de método de venda e de estratégia de lance, né? Partindo da premissa de método de venda, o que seria um método de venda, né? Para vocês, o que seria um método de venda? Basicamente, o método de venda seria uma característica de como você vai vender. E trazendo aqui, puxando para o nosso lado aqui, que é afiliado, que é como vender na gringa ali, usando o Google Ads, um método, a gente tem alguns métodos, né? A gente usa muito o método 2F, né? Que é o fundo de funil. E é claro, um método que eu sempre vou pautar que é o mais importante. Por quê? Porque é o mais importante para quem está iniciando ali. Porque, gente, já falei, vou pautar, vou repetir diversas vezes porque é importante. Às vezes as coisas não entram assim no primeiro contato na cabeça da gente. O Google é uma plataforma de intenção, diferentemente do Facebook, entendeu? Então as pessoas buscam algo. Então, trazendo para nossa premissa aqui, cara, se a pessoa busca um produto que pode ser o livro do Érico, ela vai achar o quê? O livro do Érico, entendeu? Normalmente as pessoas não entram no Facebook e buscam lá o livro do Érico. Por isso que é o diferencial. E quando a gente pega o fundo do funil, que é exatamente o que a pessoa busca, então não sei, ali a pessoa pode buscar um nome específico de um encapsulado, de um produto físico, que é o que a gente mais prega e o que a gente mais vende, né? Porque devido às comissões, né, serem altas. Então você pega ali um produto numa plataforma gringa, Estados Unidos ou Europa, e você vai divulgar aquele produto com nome específico. Uma pessoa que compra, a pessoa que busca pelo produto, ela já tem uma super intenção, né, de comprar. Então ela tá ali para comprar direto ou para esclarecer alguma dúvida ali na página de venda. E quando você vende ali, você ganha em média ali $100, que vai dar R$ 500. Então normalmente o mesmo percurso que a gente faz para vender um produto BR, que a gente chama Brasil, vai ser o mesmo percurso para gringa. Então a gente acaba ganhando mais lá. Então por isso que eu acho esse ponto diferente, né? E cara, quando você vende ali em dólar, você fica, cara, com a satisfação muito maior, tá? Pode ter certeza disso, que a gente que trabalha com isso já tem mais de um ano aí, é super interessante, tá? Então, tem outros métodos, a gente não vai entrar na pauta de método aqui, mas basicamente a gente pode anunciar para estratégia review, que inclusive a gente ensina também, né, dentro da nossa comunidade. Já de antemão, ó, um aviso aqui bem rápido, tá? A gente vai pegar algumas pessoas e liberar todo o nosso conceito aqui de acompanhamento, tá? Então, para quem quiser, a gente vai sortear dentro do grupo. Então, você vai entrar no grupo que vai ficar aqui abaixo. No final da live também, aqui no final do conteúdo já eu posso liberar aqui também o link. Mas basicamente, você pode comentar aqui, eu quero que eu te mando o link aí. E você vai fazer parte aí, se você, né, claro. Na verdade, você vai fazer parte do sorteio, né, o primeiro passo. E só basta estar dentro do grupo. Um grupo no WhatsApp, um grupo aberto, onde as pessoas trocam ideia. É bom você saber disso, que aí se você não gostar, você nem entra, né? Na verdade, eu posso até criar outro conceito aqui. Eu posso criar o conceito de colocar dentro de um grupo do nosso canal no WhatsApp. E se a pessoa quiser fazer parte do grupo de troca de ideias, ela entra. Se não, basta ela estar lá dentro do grupo lá e a gente vai fazer o sorteio. E, cara, se fizer sentido, comenta aqui, eu quero que eu te mando aí. E só para fortalecer, basicamente é o nosso conceito. Então, ela vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, né? Sem nenhuma exceção. Então, todos os nossos métodos são mais de 4 blocos de método, então, são mais de 200 aulas. Entendeu? E além disso, a gente vai fazer um suporte personalizado. Então, além da gente dar esse suporte no WhatsApp para tirar dúvidas, a gente vai fazer uma call para entender o momento da pessoa. Cada um tem uma jornada. Tem gente que está super começando, tem gente que já está vendendo, tem gente que já quer escalar. Então, a gente precisa entender a pessoa para de fato pegar ela ali. Aquela pessoa simples ou que não está tendo resultado ali, que já gastou dinheiro e não fez venda, ou não está tendo ROI, não está tendo retorno. Cara, eu não sei qual é o momento de nenhum, mas basicamente a gente vai passar vai entregar esse conteúdo gratuito ali para aquela pessoa com aulas práticas direto, que é o conceito que a gente traz aqui dentro da nossa comunidade, que é a comunidade Viver de Gringa. Nós faz um acompanhamento, diferentemente de muitas pessoas que vendem o curso, coloca no grupo do Telegram lá que só é iniciantes. Então a gente meio que acompanha aqui, entendeu ali
Então acho que faz mais sentido essa pegada, é baseada nisso, o que os alunos falam que estão tendo mais sucesso, tá? Então, bom, se fizer sentido, você vem com a gente, tá? Fica aqui esse aviso aí para ajudar, tá? E o intuito basicamente é ajudar, claro, a pessoa sair ali do zero e fazer até 10k, de 5 a 10, né? Para quem tá começando ali, tem que ter um pouco de paciência. E meio que documentar isso, acho que vai ficar bem legal documentar. Entender que dá para acontecer, entender que uma pessoa simples consegue fazer, entendeu? Então acho que esse plano vai ficar bem legal, tá? Bom, então vamos partir para o ponto de estratégia, né? Estratégia de lance basicamente é a forma que o Google vai definir o seu lance no leilão com base no objetivo da sua campanha. Isso é muito importante, tá? Inclusive eu vou mostrar aqui como o passo a passo dessa filosofia é importante para você ter uma visão legal, tá? A gente vai mostrar os conceitos de lance, cada um, né? Dentro não só teórico aqui lá dentro, e também o conceito de criar, né? Como por exemplo, eu posso pegar aqui, deixa eu ver se dá para mim fazer aqui. Deixa eu pegar aqui, tá? Eu vou deixar aberto aqui, mas vamos lá. E eu vou fazer de duas formas. Eu vou mostrar aqui dentro como que funciona. Eu vou pegar até a conta de ontem aqui pra gente mostrar. Eu vou mostrar como que funciona ela já criada, porque ela tem um detalhe, tá? Na já criada, você consegue fazer a mudança de estratégia para todas as estratégias. Na nova não, inclusive já tá dando esse conceito aqui, ó, da Yamax, tá? Fiz um vídeo recentemente sobre isso, tá? Quem quiser ver, procura aí no nosso canal, tá? Então, quando a gente cria, que ela já está criada, que a gente vem aqui em configuração, a gente consegue mudar todos os lances. Quando a gente vai criar, não, a gente não consegue ter todas as estratégias de lance, tá? Então, isso tem esse detalhe aí, porque, sei, você está começando, às vezes, você não consegue entender esse passo a passo aqui, partindo do princípio, tá? Beleza? Então vamos lá, Nando. Como que a gente faz aqueles processos, tá? Basicamente a gente vai falar primeiramente de lances manuais, né? Aqui você define, tá? Aqui você define o valor, tá? Inclusive é legal porque aqui, dependendo da sacada que você tem para anunciar o produto, você consegue ter alguns pontos positivos, tá? Por exemplo, aqui quando você cria uma campanha, quando você cria a campanha, você não consegue colocar em CPC manual, já trago essa deixa aqui para vocês, tá? Aqui você só consegue mudar para CPC manual se a campanha já estiver criada, tá? Então, esse é um ponto interessante. É por isso que eu queria mostrar os dois lados da moeda, tá? Mas fica até que simples, tá? Mas eu queria também mostrar outra coisa para vocês, que é... Cara, isso aqui ainda tá assim ainda, eu não sei o que foi que eu fiz. Que é basicamente isso aqui, ó. Eu preciso mostrar isso aqui, tá? Antes de começar. Por quê? Quando a gente cria uma nova campanha aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, ó? Aqui acima, ó. Objetivo da campanha, ninguém leva isso em consideração, tá? Então, isso dá muita direção pro que a gente quer, tá, gente? Porque quando você escolhe o objetivo da campanha, você já tem uma direção. Como assim, Nando? Vamos lá. Quando eu coloco vendas, normalmente, gente, o que é que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher estratégias mais avançadas para conversão, né? Então, já fica, meio que, já traz essa premissa, já fica meio que claro isso. Quando eu tenho tráfego, o que é que eu quero? Eu quero maximizar, entendeu? Eu quero ter mais cliques, entendeu? Eu quero só tráfego, entendeu? Então, quando você tem isso em mente, quando você vai criar a campanha, você já deixa... Ah, não, mas... inclusive, eu às vezes até falo, né, gente? Se você criar uma campanha de tráfego no site, por quê? Porque o Google, ele é intencional, né? Então, tanto faz, tá? Então, se eu quero testar um produto ali para me entender ali como que ele vai funcionar, seria interessante eu criar uma estratégia de tráfego e colocar uma estratégia de conversão, porque quando eu trago para o tráfego, o CPC ele diminui, o leilão é diferente, tá? Por quê? Porque eu estou querendo tráfego. Normalmente, tráfego e venda são diferentes, né? Por quê? Porque o valor ele vai ter uma variação, entendeu? Porque eu estou dizendo para o Google que eu quero tráfego, então o tráfego é mais barato do que a conversão. Se você olhar e tiver como base, eu não sei vocês, mas a gente anuncia algumas coisas no Facebook e a gente vê quando a gente vai para a campanha de venda e vai para a campanha de tráfego, como o CPM, né, que é o custo por 1000 visualização, ele também tem essa diferença, entendeu? Então uma sacada se une com a outra aqui para melhorar aqui o nosso ponto de vista. E isso você só aprende na lata, tá? Ó, de antemão, deixa um like aí para mais pessoas ver esse conteúdo. É a única coisa que eu peço, que esse conteúdo, quando você deixa um like, mais pessoas veem, entendeu? Então, para mim é importante, vai ajudar aqui na nossa causa. E me fala se a gente de fato está trazendo conteúdo que faz sentido, tá? Se você quiser se inscrever, aí é com você, tá? Se
você quiser ativar o sininho para amanhã você receber a nossa live, nossos conteúdos, aí é com você. Agora, para mim é importante que a pessoa deixe um like, que o Google mostre para mais pessoas. E quanto mais pessoas vêem, mais as pessoas a gente ajuda, tá? Então, quando você dá um like aí, você ajuda tanto a mim, que passa um conteúdo aqui, e vocês sabem que dá um certo trabalho para fazer isso, como o próximo, que vai ver um conteúdo aprofundado, sem frescurar, direto ao ponto, entendeu? Beleza? Sem filtrão, né? Como a gente chama aqui, tá? Então, isso aqui é importante. Se eu vou para venda, o que é que faz? O Google até fala, tá, gente? Eu até trouxe um tema aqui do Google, coloquei aqui abaixo, a gente já chega lá, que é a fonte ali lá, que ele fala um pouco sobre isso, tá? Mas vamos lá. CPC manual aqui você que controla. Então vamos lá. Nando, como que isso funciona na prática, né? Sem só teoria, tá? Aqui você funciona. E é importante aqui, ó. Lembra que eu falei, gente, que é importante porque você ajusta tanto a nível de grupo ou de palavra, tá? Então vamos lá. Vamos pensar em dois pontos. Vamos dizer que uma palavra esteja um valor e outra palavra esteja outro valor. E ambas estão vendendo, né? Ou tem a probabilidade de venda. Então você pode afinar. E quando eu digo ajustar, você pode diminuir o valor do CPC ou pode aumentar, entendeu? Então, ó, essa palavra aqui tá vendendo, mas essa daqui tá mais. Então eu posso ajustar isso aqui para melhorar mais, tá? Mas vocês vão entender. Vamos lá, vamos partir aqui para a batalha. E aqui que eu mudo o lance, tá? A gente vai entrar na pauta de cada um, tá? Mas a gente vai começar pelo lance manual, tá? Então aqui ela tá em CPA desejado, ó. A gente vai já chegar lá. Mas eu vou mudar, tá? Então, independente das TR que você tá aqui, como eu falei, para quem tá quem não viu ou quem deixou passar, quando você cria a campanha, vou até criar aqui para você ver. Vou aqui em venda. Nando, qual que de fato é infalível para você vender 10 vezes mais? Segura que eu vou já falar que eu uso aqui me dá mais resultado, tá? E se você não fizer isso, cara, se você não entender isso, você vai perder. Você vai perder porque você não vai saber a forma certa para você destravar. Então segura aí que a gente vai falar sobre isso já no decorrer aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui, tá? Vamos continuar. Vou adicionar uma meta aqui. Vocês sabem que eu já tenho minhas metas tudo criada baseada em nicho, né? Em nicho que é isso, Nando? Emagrecimento. Então eu subo minhas campanhas tudo com pix de emagrecimento. E assim sucessivamente. Deu para entender, né? Pesquisa. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? É simples, tá? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Lembra que eu falei? Quando você traz venda, gente, ele já traz conversão. Então é meio que óbvio. O Google já tá te dizendo o que tem que fazer, entendeu? Você nem precisa pensar muito. Se você fizesse tráfego, ele ia trazer clique. Tá? Mas você pode escolher aqui, ó. Você pode escolher o que você quer aqui, ó. Mas vocês estão vendo que não tem a função de CPC manual, que é a pauta desse momento aqui do nosso conteúdo. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Mas deu para entender o hack? Deu para entender esse hack aqui já, não deu? Esse hack aqui que eu tô falando para vocês, já deu para ter uma visão, né? Então vamos lá. Então vou vir aqui, ó, aqui me mostra, ó, depois que eu crio a campanha que vem me mostrar o CPC, tá? Então clique em CPC manual, muito importante, você vai salvar, tá? E você não consegue definir aqui, você só consegue definir dentro da campanha. Então eu clico na campanha agora. Detalhe, ele vai dar um bug aqui, vai aparecer CPA. Eu tenho que ajustar isso aqui. Perdão. Ele vai dar um bug assim, é normal, ele vai aparecer CPA desejado. O que é que você vai fazer? Você vai carregar a página, tá? Ao carregar a página, tá? Ele já vai te trazer aí o CPC. Tá? Aí aqui ele vai vir zerado, ó. Aí você, claro, baseado aí no CPC que você vai usar, você vai e coloca aqui, tá? Agora eu tenho um hack bem legal para vocês, tá? Eu não sei se já trouxe, mas vamos ver aqui. Eu vou clicar em cima do grupo e ele vai me dizer. Então, ó, cara, eu sou legal demais para você. Eu já vou dizer o que é que eu faço às vezes, tá? Para mim entender, se eu vi que aquele produto ele tem ele é diferente, se eu sentir que de fato ele vai dar bom, o que é que eu faço? Eu crio a campanha assim, só para me saber como que tá a média de lance nesse momento. Aí o Google vai me dar, ó. E isso aqui independente de cada situação. Vocês estão vendo aqui, olha, vocês estão vendo aqui que tá o mesmo valor, né? Tanto em correspondência exata como em correspondência, mas só que às vezes varia. E às vezes, só de você colocar a palavra assim também, ó, vou mostrar para vocês aqui que aqui quem sabe faz ao vivo, né? Só de você colocar a palavra assim, às vezes muda. Muda e eu tô falando que muda mesmo o curso do CPC, tá, gente? Deixa eu ver se dá certo aqui.
Não vai dar porque vai entrar em análise, né? Mas faça um teste depois, tá? Entendeu? Então, ó, você tem esse conceito aqui. Sabendo do CPC momentâneo, desse momento, né, que o Google tá me dizendo aqui, ó. O Google tá me dizendo que tá nessa média aqui. Fica mais prático de eu colocar minha campanha para rodar mais rápido ou menos rápido, né? Porque eu sempre falo, não é porque, ó, abaixo do lance da primeira página, tá? Então isso aqui é o lance da primeira página. Então isso aqui tá a média para você aparecer nas primeiras páginas da busca, tá? Então o que, é que você vai fazer? Você não pode começar assim, né? A não ser que, não, eu quero que rode logo, depois eu vou e afino. Cada um tem. Eu sempre vou trazer essa ideia que a gente vai dando direção para vocês aqui e vocês vão ter que achar o seu jeito. Vocês vão achar o seu jeito de fazer as coisas. Então, um detalhe aqui, um detalhe ali. Ó, e se eu fizer assim? O Nando falou assim, e se eu fizer assim? E se eu fizer assim, baseado no que eu já estudei, baseado na minha vida, baseado nos meus, né, nas minhas experiências, baseado nas minhas campanhas que eu já subi, já pequei, entendeu? Então, aqui você encontra um meio, entendeu? Então, nesse meio aqui, o que eu faria aqui, tá? Principalmente quem tá começando, tá? Aqui, Nando, talvez eu deixaria nesse valor, né? Porque aí eu testaria mais rápido, para, né, a gente já tem mais experiência, mais caixa e assim sucessivamente. Você que está começando, você faria algo diferente. Você poderia colocar aqui, né? Vamos dizer que aqui tivesse outras palavras, tá? Vou colocar mais uma palavra aqui, tá? Ctrl C. Ctrl V aqui, vou colocar aqui, ó. Só para efeito de aula, a palavra comprar, né? Quando eu coloco essa palavra comprar, eu estou usando o quê? Estou usando a estratégia 3F, tá? Que é o fundo do funil. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tô usando. Tem vídeo no canal sobre isso, tá? Só é pesquisar. Eu posso deixar aqui abaixo aqui, se quem quiser saber dessa estratégia aqui, mais aprofundada, né? Comenta aqui 3F que eu mando o link aí. Eu dou um jeito de mandar para vocês aí para te ajudar, tá? Qual que é a ideia aqui? É o nome do produto nessa estratégia mais intenção de compra, tá? Essa estratégia se baseia assim. Quando eu faço isso aqui, normalmente eu aumento o valor do CPC, porque essa estratégia ela traz um CPC mais caro, tá? Porque essas palavras são mais disputadas, né? Entendeu? Ó, volume baixo, mas aí vai depender, claro, do produto, tá? Entendeu? Então, normalmente, essa palavra aqui, a normal aqui, fundo do funil, 2F, seria 3,75. Essa daqui ia ser 4, 5. Entende? Ou até vez mais, ou talvez até mais, desculpa, rapaz, meu olho tá coçando aqui, tá, gente? Deve ser a iluminação aqui. Mas vamos lá, nós não pode parar. Beleza? O que é que eu faria aqui, Nando? Ó, você pode tanto trocar nível, lembra? Normalmente a palavra do produto com intenção ela é mais cara. Então aqui eu colocaria R$ 4, tá? E aqui eu colocaria R$ 2 para começar, tá? Eu preciso entender se vai rodar ou não, tá? Se rodar com R$ 2, sei lá, se tiver, dependendo do produto, quantidade de busca, etc, todo aquele padrão que a gente procura, se tiver rodando e tiver vendendo com R$ 2, para que eu vou pagar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Não tem. Não faz sentido. Então primeiro você entra em campo. Eu sempre trago essa metáfora, tá? Depois você faz as jogadas, que é justamente esse ajuste, depois vem o gol, tá? Só que, entretanto, também você pode colocar aqui esse conceito via de regra no grupo, tá? Então aqui no grupo eu poderia colocar aqui R$ 2, tá? Eu não gosto de colocar valores, não, assim, valores exatos, porque na minha cabeça as pessoas estão fazendo a mesma coisa, tá? Eu tento fugir. Então eu colocaria aqui 2,20, tá? E deixaria rodar. Não, quanto tempo? 2 dias. 2 dias. Não rodou, você vem aqui e aumenta um pouco, tá? Não rodou, no próximo dia você aumenta mais um pouco. Não rodou, aumenta umas 3 vezes. Aí se não der bom, você vai dar uma bombada, assim, coloca 5. Entenderam? Show de bola? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Questão, a gente vai passar a noite aqui. Show, vamos continuar, né? Então, agora a gente vai trazer a premissa de estratégias de lance avançadas, né? Que aí o Google chama de automáticas, tá? Então vamos lá, Nando. Aqui, partindo da premissa dessas estratégias de lance automatizadas ou automáticas, aqui o Google é quem comanda, né? Aqui o Google define de fato. Meu olho tá um pouco ruim, tá, gente? Vamos me desculpando aí. Hoje o bicho pegou, tá?
Então aqui o Google aqui define, tá? O Google define o valor, então aqui a gente tem que... Só que tem alguns pontos que a gente consegue ainda, tem algumas estratégias que a gente consegue fazer uma limitação, tá? E a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos lá, Nando, qual que seria a primeira aqui, né? Gente, primeiro é maximizar clique, né? Maximizar clique, basicamente aqui o Google otimiza para trazer o máximo número de cliques. Vocês lembram da criação da campanha? Entendeu? Quando eu uso tráfego, é porque eu quero mais cliques, eu não quero mais conversões, entendeu? Então, o Google ele já te dá a premissa na hora de você criar a sua campanha. O que é que você quer? Qual é o meu objetivo de campanha? O que é que eu quero? Peraí, eu vou vender? Então, qual que é o meu objetivo? Venda, entendeu? Se eu vou vender, qual que é a estratégia que eu tenho que usar? Parem para pensar. Já vou deixar essa deixa aqui dessa dica aqui extra que eu trouxe para vocês, como eu falei aqui embaixo. Qual que é a forma de vender 10 vezes mais, né? Com base nas atualizações. Então fiquem ligados que a gente já chega lá, tá? Então basicamente aqui, entrando aqui dentro da campanha, você vai ter aqui maximizar clique, né? Você muda aqui, você vem aqui, ó. Aí você pode deixar aberto ou fechado. Lembra das limitações? Você consegue aqui dar uma limitação. Só que se você der uma limitação muito baixa, nem vai rodar, tá? Então, quando você dá uma limitação do lance maior, o Google vai encontrar ali um valor razoável ali, baseado no lance daquele dia, tá? Porque os lances, eles oscilam baseado na quantidade de gente que está entrando no lance e saindo, que são os anunciantes. Então, se você está anunciando o livro do Érico, naquele dia o Google vai pegar e vai dar um lance baseado na quantidade de pessoas. Se entrou mais gente, o lance aumenta. Se diminuiu mais gente, o lance diminui, tá? Ok? Então você vai colocar uma limitação. Eu indico colocar uma limitação, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu colocaria R$3, tá? Ah, não, quero deixar solto para rodar mais rápido, que é para mim entender o lance. Tá, mas se você fizer o hack que eu falei há alguns segundos atrás e criar uma campanha em clique manual, você já vai ter uma base de clique, entendeu? Então, como tava 3,50 lá, eu já colocaria 3. Mas aí, cada um. Lembra da situação que eu falei pra vocês? Eu sempre vou reforçar isso aqui. Eu tô te dando aqui uma visão. Você vai fazer do seu jeitinho aí, tá? Então, eu, Nando, faria assim. Principalmente se o produto tiver muitas buscas, tá? Beleza? Então, esse é o ponto do maximizar cliques. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Fechou aqui. Vamos pra... Deixa eu fechar aqui, né? Também, pra não ficar muito chato isso aqui. Então vamos lá, vamos para o CPA desejado, né? Aqui o Google otimiza para trazer o máximo de conversão baseado em um custo por aquisição definido pela gente, por nós, por você, entendeu? Quem não entendeu, a gente vai já chegar lá. Nando, vamos lá, vamos para a prática. Então aqui eu venho em maximizar clique, desculpa, maximizar conversão. Só que aqui em maximizar conversão, eu coloco um valor de ação que eu mesmo defino, né? E como que faz isso, né? Normalmente, né, a gente coloca ali a metade do valor da comissão do produto, né? Aí se não rodar, aí você vai aumentando, entendeu? Então aqui eu digo para o Google assim, ó, vamos dizer que a comissão do produto seja $100, você vai ganhar ali em média 500, 600 reais, dependendo ali da variação do dólar do dia. Então eu colocaria aqui R$300. Aí eu tô dizendo aqui pro Google, Google, eu quero que você busque pessoas com probabilidade de compra e aí que entra, tá? Quando eu falo maximizar CPA desejado, eu quero que o Google busque maior número de conversão. E quando ele busca conversão, eu tenho que alinhar com o objetivo da campanha, tá? Beleza? Aí eu digo pro Google, o Google vai usar IA. Por que aqui é diferente? Porque o Google vai encontrar pessoas com maior probabilidade de compra, entendeu, gente? Diferentemente de você usar um objetivo de tráfego. Esse é o conceito, entendeu? Muitas pessoas não entendem isso. E o Google, como eu falei pra você, ele deixa meio que óbvio isso na hora que você vai criar ali no passo a passo, tá? Então entendam isso, por favor, tá? Então, gente, quando eu falo de maximizar conversões, o Google vai encontrar padrão. Gente, ele sabe padrão, tá? Ele entende as pessoas, ele entende o que é que as pessoas pesquisam, ele entende o que as pessoas, o site que as pessoas entram, ele entende aquela pessoa que tem um comportamento específico. Vou dar um exemplo para vocês. As ferramentas, ela entende, por exemplo, Facebook, ela entende só a pessoa que clica
só a pessoa que vê, só a pessoa que se cadastra para receber algum produto grátis. Ela entende só a pessoa que compra. Então, elas entendem disso, entendeu? Então, partindo dessa premissa, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Agora, eu tenho que colocar, né, a mão na massa, tá? Então, é assim que funciona. Eu digo pro Google, tá aqui R$ 300 para você trazer o máximo de conversão baseado nesse valor, tá? Não, eu posso começar assim? Pode, é importante você começar assim, entendeu? As pessoas têm medo de se arriscar. Não pode ter medo de se arriscar, tá? Quando você usa essa estratégia aqui, a gente vai já chegar lá, você também consegue fazer uma limitação usando a estratégia de portfólio, tá? Que eu também vou mostrar para vocês, que é para vocês entenderem como é que funciona um pouco disso, tá? Show! Basicamente é essa que a gente mais usa, tá? Mas vamos lá, vamos falar da ROI desejada, né? Aqui o Google optimiza os lances para gerar o máximo do valor de conversão em relação aos nossos gastos. E quando eu falo isso, os nossos gastos com anúncio. Então ele entende quanto que eu estou gastando e me dá ali um valor. Aí você vai, claro, você vai fazer uma definição manual, tá? Então eu vou dizer ali para o Google quanto que eu quero gastar, baseado na porcentagem que já foi gastos nos meus anúncios. Essa estratégia aqui, normalmente ela não roda, tá? Eu já testei diversas vezes e ela não roda. Bom, por que ela não roda, Nando? Ela não roda quando você vai testar, tá? Agora, quando você já tem uma quantidade de conversão maior, ela roda. Então, muita gente não usa essa daqui pensando que precisa de muita conversão. E essa daqui ela roda, mesmo sendo uma campanha nova, tá? Essa daqui normalmente não roda, tá? Então, essa daqui você, de fato, precisa ter dado. Por que precisa ter dado? Tá falando aqui, ó. Ó, a conversão em relação aos gastos dos anúncios. Então, se você não tem gasto, não tem como ele tirar uma probabilidade em porcentagem para de fato rodar essa estratégia. Então, pouco usado, tá? No nosso ramo. A não ser que já tenha, né? Como eu falei para vocês, tá? Maximizar a conversão você deixa aberto, né? Então, você deixa aberto ali. É uma estratégia que dá muito certo, tá? Poucas pessoas usam, né? Justamente porque você não consegue ali ter uma noção ali de quanto você vai gastar para você vender. Mas aí entra também aqui a questão do portfólio, tá? Então fiquem ligados que isso aqui é muito legal. Roda bem, tá? Aqui o Google optimiza os lances para gerar o máximo de conversão dentro do seu orçamento. Então se você colocar ali, não sei, R$ 10.000 ali para gastar numa estratégia ali, não sei, de lançamento, por exemplo. Então o Google vai atrás de pessoas que compram baseado no seu orçamento diário, tá? Diferente muito daqui, que a gente especifica um determinado valor para aquisição, tá? Então aqui pode rodar mais devagar e aqui pode rodar mais rápido, devido a não ter um valor específico baseado na aquisição, né? Então aqui é a grana que manda, né? Para trazer o maior número de conversão. Aqui no caso, gente, por que a gente trata de conversão aqui? A gente trata de conversão porque o Google também tem a filosofia de lead, né? Então, o lead é uma conversão, né? E parcela a impressão desejada. Muito importante isso aqui, tá? Às vezes a gente testa isso aqui. Isso aqui é interessante, porque como o Google é uma plataforma de intenção e a pessoa procura um produto específico, como o livro do Érico, entendeu? Então, normalmente, essa estratégia vai te colocar ali nas primeiras posições, né? Você até define aqui, por exemplo, tá? Gente, maximizar a conversão, ó. Eu só deixo aberto aqui. Lembra que eu falei? Lembra? Entendeu? Então, ele vai pegar o seu orçamento diário aqui, né? E vai buscar a maior quantidade de conversão, tá? Só para deixar claro. E quando eu trago para a impressão desejada aqui, ó, eu identifico, né, qual os resultados eu quero. Por exemplo, ó, eu quero em qualquer lugar da página, né? Então ali quando a pessoa busca, né, eu quero na parte superior, que são os 4 anúncios ali que fica na primeira busca do Google, né, lá em cima. Então você tem normalmente 4 anúncios ali patrocinados. E a primeira posição, né, que é a primeira posição ali. Então, assim, trazendo para a premissa de que o meu anúncio vai aparecer na frente de todos, faz sentido. E trazendo também o conceito de que a intenção vem por trás dessa estratégia, que a pessoa, não, se a pessoa se ela tem intenção de comprar algo, se eu colocar lá em cima, lá ela vai ver meu anúncio primeiro e já vai clicar, tá? Aí tem alguns detalhes, né, que às vezes afiliados, principalmente Brasil, eles clicam muito no primeiro anúncio, tá? Então pode ser que faça sentido você testar. Só que, entendeu? Não é uma estratégia de conversão. Lembra do objetivo e da estratégia? Entendeu? Mas sim, pode dar certo. Aí você coloca uma porcentagem aqui, entendeu? Qual que é essa porcentagem? Quanto que eu quero que os meus anúncios apareçam mais do que a concorrência, né? Que é até essa premissa aqui, ó. Ó, aqui o Google otimiza os lances para alcançar
uma meta de parcela de impressão, ou seja, a frequência com que os seus anúncios são exibidos em relação dos concorrentes. Beleza? Só que isso não quer dizer que você tem uma estratégia de conversão, né? Aqui. Então fica esse detalhe, só vale se testar, né? Normalmente você consegue ter algumas vendas aqui, só que o CPC ele aumenta devido o leilão ser mais caro, porque você vai ter uma frequência de exibição dos seus anúncios mais de que os seus concorrentes. Então o CPC tende a aumentar. Então, por exemplo, né, só para não ficar vago, eu colocaria aqui, não sei, 90%, né? Você pode começar com menos, né? E quanto mais você coloca, então normalmente também você vai ter que gastar mais. Aí você coloca um limite, tá? Um limite de lance, entendeu? Então, se você não limitar, ele vai ter uns cliques vai ter uns cliques caros, tá? Então você coloca um limite. Então vamos dizer que esse produto é 4, eu vou ter que colocar, desculpa, 3,50, eu vou ter que colocar 4 aqui, tá? Justamente o cara essa estratégia. A questão ele vai rodar muito pouco, entendeu? E não vai ter esse ajuste aí. Então fica esse detalhe aí para vocês, tá? Então essas são as estratégias que a gente tem como base, tá? Que, cara, eu tenho certeza que já ajudou muito, 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 muito tudo que a gente falou aqui, tá? Beleza, não crie uma campanha antes de ver isso. Qual que é a ideia aqui, gente? Ó, o próprio Google, ele fala sobre isso, tá? Ó, para ficar bem claro, isso eu peguei, na verdade, quase tudo eu peguei do Google aqui, trazendo de uma forma que vocês consigam entender com mais praticidade. Mas esse conceito aqui, naturalmente, eu trouxe da fonte Google mesmo, tá? A escolha da estratégia de lance ideal depende dos objetivos de marketing, orçamento, nível de controle desejado e conhecimento do seu público. Isso é muito importante. O Google oferece uma variação de opção para atender às necessidades e é importante testar. Era isso que eu queria chegar. É importante testar e otimizar as estratégias para obter melhores resultados. Então não tem para onde correr. Você vai ter que testar. E aí aquele negócio que eu falei para vocês, a gente dá aqui um conceito para vocês, é o que vocês têm que fazer. Vocês têm que colocar um jeitinho de vocês com o tempo, né? Vocês podem começar a praticar algumas coisas, principalmente o básico ali da forma que a gente... Mas, rapaz, e se eu fizer assim? Entendeu? O Nando falou assim, mas eu posso fazer assim. Entendeu? Lembra do lance que eu falei para vocês? De objetivo de campanha, de lance? Você pode fazer uma variação ali, também pode dar certo. E aí que entra aqui o próprio Google dizendo, testar e otimizar sua estratégia para obter. Então é importante aqui, ó, é importante. Beleza? E vamos lá, para finalizar, ó, gente, deixa um like aí, tá? Se você gostou aqui do nosso jeitão e quer participar aí das nossas lives, dos nossos conteúdos e entender, ver os nossos vídeos de amanhã, vocês ativam o sininho e amanhã você recebe aí em primeira mão, né? Os nossos conteúdos, tá? Beleza, Nando, qual que é a melhor... Gente, pra mim, tá? O que fez aumentar minhas vendas, tá? A melhor forma de vender 10 vezes mais hoje, com base nas atualizações que teve. Muita gente se pergunta, né? E pra mim, particularmente, foi, de fato, a campanha de CPA, tá? Que na verdade, não é assim. A campanha de conversão, de maximizar a conversão, tá? E é de CPA desejado, tá? Por que CPA desejado, Nando? Eu vou dar um hack aqui pra vocês, tá? Gente, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro e é demais, tá? Dica. Você vai fazer uma campanha, tá? Você faz uma campanha com CPA baixo, né? Não limitado, tá? Então vamos lá. Por exemplo aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá com CPA baixo, né? Não tá limitado. Entendeu? Por quê? Porque quando você coloca o CPA baixo não limitado, o Google entende que você quer começar o pouco, você que tem pouca verba para gastar. Então ela vai e te dá um CPC menor, entendeu? Quando você vem aqui, gente, o Google é muito inteligente. Gente, isso é loucura, o Google é muito inteligente. Isso aqui foi teste, tá? Isso aqui é teste, isso aqui eu não tô falando por falar não. Quando eu coloco um CPC, um CPA alto, né, 500 a R$ 1.000, o Google ele roda, só que ele te dá um CPA, um CPC, ele te coloca em outro leilão de onde tem pessoas com mais dinheiro. Então a gente coloca eles te dão um CPC mais caro, entendeu? Deu para entender? Eu acho que deu, né? Então basicamente é assim, ó. CPA barato, CPC barato ou mais barato, tá? CPA caro. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma turma aí e tá tudo bem, né? Dá certo CPA caro. Mas só que é o seguinte, tem muita gente que tá começando, né?
E as pessoas falam de uma forma que não entende que tem pessoas começando. Então, você coloca um CPA caro aqui e dá certo, né? Que eu vejo, eu testo, entendeu? Mas para pessoa que está começando ali tomar um clique caro ou uma verba maior, não faz sentido, tá? Então, ela tem que começar aos poucos. Então, fica essa deixa para você. Então, CPC caro, tá? Então, vamos lá, aqui você pagaria, vai depender, claro, do produto, de produto para produto, estratégia para estratégia, né? Você pagaria R$ 2, aqui você pagaria 4, entendeu? Então só é somar. Se a gente estiver falando de gringa ali, falando de fundir produtos, não sei, produtos em alta ali, sei, 25, né? Aqui você vai pagar 50. Entendeu? Então se você está começando, você vai optar por quê? Para você entender melhor a estratégia. Você vai começar por aqui, né? Então você pode fazer duas para você entender, para você dizer, o Nando tá com conversa. Você faz duas, entendeu? Só que nessa segunda aqui, o que é que você faz? Você coloca em portfólio. O que é isso, Nando? Em portfólio, eu limito. Eu não quero tomar clique de 50, eu vou e limito para mim tomar clique, tá certo, de 25, entendeu? Então entra no outro conceito de leilão. Gente, isso aqui é uma hiper sacada, tá? E como que eu faço isso? Você vem em portfólio. Então você cria um portfólio, tá? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão extenso aqui, vocês comentam aqui abaixo, portfólio, tá? Que eu mando para vocês um vídeo, uma videoaula completa que eu acabei de gravar para vocês entenderem melhor, tá bom? Turma, então é isso. Eu espero verdadeiramente ter colocado uma semente boa, como eu sempre falo, na sua cabeça aí, para você começar a ter ideias partindo da premissa do que é fato, né? Assim, do que é conclusivo para você criar suas campanhas e se diferenciar. E claro, usar essa estratégia infalível para vender 10 vezes mais aí no decorrer aí dos próximos dias, meses, semanas e etc. É sempre um prazer trocar uma ideia. Valeu por ficar até o final. Parabéns, tamo junto. Te vejo amanhã, tá?